a nossa aula de hermenêutica. Hoje nós estaremos fazendo uma leitura literal da Bíblia. Naquela primeira aula que nós tivemos, aliás, na aula da semana passada, nós fizemos uma leitura crítica. E os irmãos perceberam que para se fazer uma leitura crítica é necessário se ter um conhecimento do contexto, o que está acontecendo em volta do texto. Nenhum texto que foi escrito, ele foi escrito fora da história. Todos aconteceram dentro de um momento histórico. Havia uma cultura específica, dentro de um lugar específico, numa época específica, e algo estava acontecendo. Por isso que o texto bíblico surgiu. Nós fizemos uma leitura crítica e os irmãos perceberam que Salomão deixou de ser um homem 100% bom e ele se tornou muito mau, por causa da leitura crítica. Mas eu ensinei para os irmãos e para as irmãs que fazer leitura crítica da Bíblia não é criticar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Santo Espírito, e que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo: tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, fazer uma leitura crítica significa, tem um monte de coisa que aconteceu em volta do texto, o que vai nos tirar aquela lente romântica, aquela lente colorida. Existe um outro tipo de leitura, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para aprender a fazer a leitura da Bíblia de diversas formas, tá bem? Isto que é hermenêutica. Hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação dos textos. Como que nós vamos fazer uma leitura de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2? Como que vocês leem na tradução João Ferreira de Almeida? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Alguém encontrou o texto? Pode ler. Aula de hermenêutica, exercício de leitura literal da Bíblia. Eu já vou explicar o que é literal. Alguém encontrou? Pode ler bem alto. Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazio, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, lembrando que a Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Portanto, o que você tem na mão é uma tradução. E na hora de fazer a tradução, eu tenho várias possibilidades. O tradutor precisa escolher uma das palavras para poder deixar o texto mais claro. Aqui eu vou ler a tradução. Essa tradução aqui chama-se Tradução Ecumênica Brasileira. Os tradutores desta Bíblia aqui, por que é chamado de ecumênica? Porque eles vêm de várias confissões de fé. Confissões evangélicas, protestantes, ortodoxas, católicas, luteranas. São vários mestres e doutores de diversas denominações, diversos ramos da cristandade. Como que eles fizeram a tradução ecumênica? Comparando os originais em hebraico com as outras traduções, e tiveram que chegar no meio termo. O que é que eles preferiram? Eles preferiram fazer a tradução mais literal possível para nós em português. A mais literal, a mais próxima do hebraico, mais próxima possível. E depois eu vou estar lendo com vocês aqui um texto que vocês vão perceber que ele é bem diferente, tá bem, daquilo que a gente costuma ler. Mas por que é diferente? Porque a tradução é mais literal, mais pé da letra mesmo. Essa daqui, tradução ecumênica. Quando Deus iniciou a criação do céu e da terra, a terra era deserta e vazia,
e havia treva na superfície do abismo, e o sopro de Deus pairava na superfície das águas. Isso é uma tradução literal, do jeito que está lá. Aonde foi parar a palavra Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? Desapareceu, sumiu. Por quê? No hebraico, a palavra Espírito é Ruá. O que é Ruá? É sopro. É sopro mesmo. O sopro de Deus pairava, tá bem? Sobre a face das águas. Estava acontecendo um maremoto. Um maremoto. E é a mesma Bíblia que a sua, baseada no mesmo texto original, no hebraico dos maçoretas. O que mudou? Mudou a tradução. Aí eu sou um fundamentalista. O que é um fundamentalista? É uma pessoa que na hora que vai fazer a leitura da Bíblia, ele não quer interferir no texto, ele quer ler do jeito que está ali. Ele quer ler o que é verbo do jeito verbo, o que é adjetivo como adjetivo, o que é substantivo como substantivo. Ele quer ler aquilo que é ordem como se fosse uma ordem, o que é conselho do jeito que é conselho. Ele quer saber se isto é uma narração ou se isto aqui é uma doutrina. Isto é a leitura literal fundamentalista, e por isso que nós temos muitas interpretações. Eu vou para uma outra tradução agora, também feita por doutores, Bíblia de Jerusalém. Esta Bíblia de Jerusalém, como os irmãos já percebem, ela foi traduzida em Jerusalém, pelos doutores que moram em Jerusalém, trabalham em Jerusalém, pastoreiam em Jerusalém. Detalhe, eles são exclusivamente da ala católica. Agora, mas a Bíblia católica, ela é uma Bíblia que ela está toda adulterada. Isso não é verdade, tá, irmãos? A Bíblia católica não está toda adulterada. A Bíblia católica, ela está igual às nossas Bíblias, exceto nos 7 livros apócrifos. Os 7 livros apócrifos que estão no Antigo Testamento não estão na nossa Bíblia. Por que os apócrifos não vieram parar na Bíblia protestante? Porque lá existem algumas doutrinas que são contrárias à nossa fé. Doutrina de intercessão dos mortos está lá. Doutrina de invocação de demônios está lá também. Essas doutrinas de purgatório estão lá também. Por isso, elas não vieram parar na nossa Bíblia, que é uma Bíblia protestante. A nossa Bíblia tem 66 livros. A dos católicos tem 72 livros. Os apócrifos, que eles não chamam de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos. Por que esses livros eles foram retirados do Antigo Testamento pelos judeus? Porque foram escritos em grego, e os judeus só aceitam a Bíblia escrita em hebraico, não em grego. Por isso foram retirados. Eles não quiseram que os escritos em grego viessem parar na Bíblia deles. Quando os protestantes traduziram a Bíblia, eles seguiram o cânon hebraico, e no cânon hebraico esses livros não estavam ali. Lutero não quis colocar, e nem os reformados quiseram colocar, e nem nós quisemos colocar, mas a Igreja Católica colocou. Tá bem? Por que a Igreja Católica colocou os 7 livros que os judeus já tinham tirado fora? Justamente porque eles endossam algumas doutrinas que são exclusivamente católicas e não protestantes. Não tem nada a ver com a gente. Foi por isso que foi parar lá. Isto não invalida o restante da Bíblia, tá bom? Não invalida. Você só tem que saber isso daí. As traduções católicas, elas são consideradas, até mesmo pelos protestantes, excelentes traduções, boas traduções. Não é a mesma da João Ferreira de Almeida, mas muita coisa se aproxima. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, e trevas cobriam o abismo, e um vento de Deus pairava sobre as águas. Mais uma vez, o texto está dizendo que
o vento de Deus pairava sobre as águas e não o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que é uma leitura literal? Palavra por palavra, sentença por sentença, do jeito que está lá no original, sem você mudar a palavra, sem mudar. Chama-se leitura fundamentalista. Qual que é a imagem que se cria então no livro de Gênesis? Que havia lá o Espírito de Deus, do jeito que nós cristãos entendemos? Não havia do jeito que nós cristãos entendemos, que era a terceira pessoa da Trindade que estava participando do ato criativo. O que estava acontecendo? No começo, Deus criou os céus, criou a terra, havia trevas, porque não tinha sido criada a luz ainda, sobre a face do abismo, e as águas estavam agitadas por um vento de Deus, ou um sopro de Deus. Deus soprava sobre as águas. Por que se transformou a palavra vento e sopro em espírito? Se transformou por causa da tradução dos cristãos, a tradução que os cristãos protestantes fizeram, e não só os cristãos protestantes, os católicos também tinham feito, e a tradição. Já começaram a compreender? Entenderam? Vamos fazer mais um exercício. Abram aí João capítulo 1, versículo 1. Quem encontrar pode ler bem alto, tá bem? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Pois bem, aí está uma tradução do João Ferreira de Almeida. Quem foi João Ferreira de Almeida? Um cristão protestante da Igreja Reformada Holandesa. Compreenderam? A Igreja Reformada Holandesa era a igreja da qual ele fazia parte, mas ele de fala portuguesa, tá bem? E ele precisa fazer uma tradução para o português, porque não tem tradução para o português, só tem a tradução do padre Figueiredo. E o padre Figueiredo, quando ele fez a tradução dele para o português, ele fez a tradução da Bíblia do latim para o português. Ou seja, ele não foi diretamente lá nos hebraicos e nos gregos, ele tinha que usar a Vulgata Latina, que é a tradução de um homem chamado São Jerônimo. São Jerônimo era um padre da Igreja Católica, um exegeta, tá bem? Conhecedor do hebraico, muito conhecedor do hebraico e também conhecedor do grego. O que fez o São Jerônimo? Ele fez a tradução do hebraico para o latim. Surgiu a Vulgata Latina, uma Bíblia em latim. Essa Bíblia em latim, ela se tornou a tradução oficial da Bíblia. Oficial, só se usava ela, só a tradução. Bom, chegou a época da Reforma Protestante. Os protestantes estão se separando da Igreja Católica, precisam fazer uma nova tradução. Ou eles fazem uma tradução do latim para a língua que eles têm, ou fazem uma tradução do grego. E o que vão fazer eles? Uma tradução do grego para a língua deles. O Figueiredo, quando ele fez a tradução da Bíblia católica, ele fez com base na tradução de São Jerônimo, do latim. Tinha conhecimento de grego e hebraico? Tinha conhecimento. Seja bem-vindo, meu irmão Abraão. Ele tinha conhecimento. E a irmã Sidneia. Aqui está o professor Abraão, professora Sidneia. Vamos pegar uma cadeira para ele, por gentileza. Trabalha conosco ali na escola Rui de Melo. E dentro de minutos a gente faz uma apresentação mais aprimorada. Nossa irmã Sidneia também, que é professora, trabalha conosco também no Instituto Bíblico e veio aqui hoje para participar conosco do lançamento do livro Filosofia de Fronteira.
Por gentileza, irmãos. Como os irmãos estão acompanhando, então, é necessário se fazer uma tradução para o português. Quem vai fazer a tradução para o português é o padre Figueiredo, que ele se baseia na Vulgata Latina, e você não tem uma tradução diretamente do hebraico e do grego para o português. João Ferreira de Almeida fez a tradução, ele não fez ela completa, ele morreu antes e depois o pessoal deu continuidade. E ele teve muito trabalho para fazer a tradução que você tem aí nas suas mãos. Muito trabalho, porque ele apresentava a tradução para a Igreja Reformada da Holanda, para a Sociedade Bíblica da Holanda, e eles não deixavam a tradução passar, não aceitavam. Ele teve muita dificuldade e por isso ele não conseguiu terminar toda a tradução. Depois o pessoal veio e fez, completou a obra dele. Pois bem, por que está aí o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? Porque você tem uma tradução cristã. E essa tradução cristã traduziu o ruá, que é um termo hebraico, por Espírito. Não tem problema nenhum, porque lá na Septuaginta, eu já falei várias vezes para vocês a Septuaginta, está assim também. Está Espírito de Deus, pneuma de Deus, se movia sobre a face das águas. Não tem problema. Não está errado, vocês entenderam? Não está errado. O que eu estou dizendo é que você pode traduzir tanto de uma forma como de outra. Não está errado. Aí o que acontece? Quando você vem para João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui a tradução ecumênica que eu falei para os irmãos. No princípio era o Verbo, manteve, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Mudou a tradução. Uma coisa é estar com Deus, a outra coisa é estar voltado para Deus. Com esta tradução aqui literal, está dizendo que o pai e o filho estavam voltados face a face um para o outro, e não lado a lado. Isso é uma leitura literal, do jeito que está lá. No princípio era o Logos, e o Logos estava voltado para Deus, e o Logos era Deus. Outras traduções do Evangelho de João vai trazer para nós que no princípio era a palavra. As traduções mais atualizadas, tá bem? Diz que no princípio era a palavra. Vocês acham que palavra e verbo e logos têm o mesmo peso? Não tem o mesmo peso. Palavra tem um peso, verbo tem outro peso e logos tem outro peso. Outro peso. Quer dizer, dependendo da palavra que você tem, na hora que você está fazendo a leitura da Bíblia, você vai ter uma impressão diferente. Eu vou citar aqui de cabeça o texto do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele diz assim: toda palavra é divinamente inspirada e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Ótimo, é essa tradução que está escrita aí na João Ferreira de Almeida. Toda a escritura é divinamente inspirada. Agora, você tem uma outra tradução que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é útil para redarguir, instruir, corrigir, etc, etc. Aí você pergunta: eu não notei a diferença, não é tudo igual? Pode ser tudo igual para quem faz uma leitura corrida da Bíblia. Estou com pressa, estou fazendo uma leitura, já quero acabar logo para poder marcar meu ponto. Está ótimo. Mas quando você faz uma leitura literal do texto, já faz diferença. Se você diz toda a escritura é divinamente inspirada, você está dizendo que esta escritura aqui, tá bem?
é a única escritura inspirada, a única. Toda é essa daqui, ó. Escritura é divinamente inspirada, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Toda é divinamente inspirada. Mas quando você faz a outra leitura, da outra tradução, porque o texto grego, ele permite você ler das duas formas, dos dois jeitos. E quando você fala, toda a escritura inspirada é útil, você quer dizer, esta daqui é inspirada. Essa aqui é inspirada, porque ela é útil, mas ela não é a única escritura inspirada. Sempre que você encontrar um escrito, que pode ser uma poesia, se ele for útil para instruir em justiça, redarguir, encorajar, te corrigir, é inspirado. Vocês conseguiram notar a diferença? Notou a diferença? Ou você fica com essa tradução, toda a escritura é divinamente inspirada, e essa é a leitura que eu estou fazendo agora, é dos fundamentalistas. Os fundamentalistas leem assim, o texto deve ser lido assim: toda a escritura é divinamente inspirada. Agora, os que não são fundamentalistas, eles são chamados de liberais ou neoliberais. Eles vão dizer o seguinte: olha, o texto deve ser lido assim: toda a escritura inspirada é útil. O verbo vem depois e não antes. Por isso, existem escritos inspirados fora da Bíblia, que não estão na Bíblia. E agora, como o nosso exercício hoje é fazer a leitura fundamentalista, é o que nós queremos, nós vamos ficar com essa primeira parte, que só a Bíblia é inspirada. E o que está fora da Bíblia não é divinamente inspirado, tem uma inspiração humana, comum, natural, normal, mas não é divinamente inspirado. Pegaram? Eu vou fazer uma pequena pausa, porque eu acho que vocês devem querer fazer alguma pergunta nessa hora aqui.